Bom dia, eu sou o Gabriel e estamos começando mais um episódio do Se Ligue na História. Então, para você que não sabe o que é o Se Ligue na História, eu explico para você. O Se Ligue na História ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós temos várias obras literárias, famosas, interessantes e super legais. E também no começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada. Ou melhor, como o criador teve a ideia de criá-la. E como eu disse no começo, estamos começando a quarta parte da Revolução dos Bichos aqui. Então se você quiser ver as partes anteriores, é só você ir lá no YouTube. E aí você se inscreve também. Então, agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. 3 dias mais tarde, Mimosa desapareceu. Durante algumas semanas, ninguém teve notícia de seu paradeiro. Até que os pombos trouxeram um informe de que a haviam visto na parte mais afastada de Windon, atrelada a uma bonita carroça vermelha e preta, em frente a uma estalagem. Um homem gordo de rosto vermelho, calça xadrez e polaina, com todo tipo de estalajadeiro, dava-lhes pancadinha no focinho e oferecia-lhes torrões de açúcar. Seu pelo fora recentemente rasqueteado e ela usava uma fita escarlate no topete. Parecia muito satisfeita, segundo disseram os pombos. Os bichos nunca mais ouviram falar em Mimosa. Em janeiro, o tempo piorou terrivelmente. A terra, dura como ferro, não permitia o trabalho no campo. Houveram muitas reuniões no celeiro grande, e os porcos passaram ao planejamento dos trabalhos a serem realizados na estação seguinte. Foi acertado de que os porcos, sendo manifestamente mais inteligentes do que os outros animais, decidiriam todas as questões referentes à política agrícola da granja, embora suas decisões devessem ser ratificadas pelo voto da maioria. Essa combinação teria funcionado muito bem, se não fossem as disputas entre Bola de Neve e Napoleão. Esses dois discordavam sobre todos os pontos em que a discordância era possível. Se um deles propunha o aumento da área de plantio da cevada, podia-se ter certeza de que o outro proporia uma área maior para o cultivo de aveia. E se um decidisse de que tais e outros terrenos eram ótimos para plantar repolhos, o outro diria que não prestavam senão para mandioca. Cada um tinha seus seguidores, e haviam debates violentos. Nas reuniões, Bola de Neve frequentemente obtinha a maioria, por seus discursos brilhantes. Porém, Napoleão era o melhor na cabala de apoio durante os intervalos. Obtinha um êxito especial com as ovelhas. Ultimamente estas haviam criado o hábito de balir. 4 pernas bom, 2 pernas bom. Justamente quando Bola de Neve chegava em um ponto crucial em seus discursos. Bola de Neve estudara atentamente alguns números atrasados das revistas O Agricultor e O Criador de Gado, encontrados na Casa Grande, e andava com a cabeça cheia de planos sobre invenções e melhoramentos. Falava com grande conhecimento de causas sobre drenagens, ensilagens, escórias básicas, e havia elaborado um complexo esquema, segundo o qual os bichos evacuariam diretamente no campo, em lugares diferentes cada dia, para economizar o trabalho do transporte de esterro. Napoleão não criava projetos próprios, mas dizia com toda calma que os de Bola de Neve não dariam em nada, e parecia aguardar a sua oportunidade. De todas as divergências, porém, nenhuma foi tão séria como a do moinho de vento. Não muito longe das casas, havia uma colina que era o ponto mais alto da granja. Depois de realizar uma pesquisa no solo, Bola de Neve declarou ser o local ideal para a construção de um moinho de vento. E poderia acionar um dínamo e suprir a energia elétrica de toda a granja. As baias teriam luz elétrica e aquecimento no inverno. Haveria força para uma serra circular, para moagem de cereais,
para o corte de beterraba e para um sistema de ordenha elétrica. Os animais nunca tinham sequer ouvido falar nessas coisas, pois a granja era antiquada e a sua aparelhagem era das mais primitivas. Todos escutavam, boquiabertos, Bola de Neve desfilar, como por encanto, ante a sua imaginação, as figuras dos aparelhos mais espetaculares, máquinas que fariam todo o serviço em seu lugar, enquanto eles iam aproveitar a folga, pastando ou cultivando a mente, por meio da leitura e da conversação. Em poucas semanas, os planos de Bola de Neve para o moinho de vento estavam prontos. Os detalhes mecânicos foram retirados principalmente de 3 livros que haviam pertencido ao Sr. Jones. 1000 coisas úteis para sua casa, seja seu próprio pedreiro, e eletricidade para os principiantes. Bola de Neve usou como estúdio um galpão que antes abrigara incubadores e cujo piso era de madeira lisa, própria para desenhar. Lá permanecia horas a fio, com os livros abertos sob o peso de uma pedra, e uma barra de giz entre 2 pontas do casco. Andava rapidamente para lá e para cá, traçando linhas e mais linhas e soltando guinchos de excitação. Gradualmente, os planos se transformaram numa complicada massa de manivelas e engrenagens que cobria quase metade do assoalho e que todos os animais achavam completamente ininteligível. Mas, impressionantemente, pelo menos uma vez por dia, cada um vinha olhar os desenhos de Bola de Neve. Até as galinhas e os patos apareciam, pisando com grande dificuldade, para não estragar os riscos de giz. Apenas Napoleão permaneceu desinteressado. Havia se declarado contra o moinho de vento, desde o início. Um dia, entretanto, chegou inesperadamente para examinar os planos de Bola de Neve. Caminhou pesadamente em volta do galpão, olhou detidamente cada detalhe do projeto, farejou-o uma ou 2 vezes. Depois, deteve-se a contemplá-lo por alguns instantes pelo canto dos olhos. Então, levantou a pata e urinou sobre os planos de Bola de Neve. Depois caminhou para fora sem proferir uma palavra. A granja estava profundamente dividida com respeito ao moinho de vento. Bola de Neve não negava que sua construção resultaria em uma empresa difícil. Seria necessário quebrar pedras e transformá-las em paredes. Depois, construir as pás. Haveria necessidade de dínamos e fios. Onde seriam encontrados, Bola de Neve não dizia, mas afirmava que tudo poderia ser feito dentro de 1 ano. Depois disso, dizia que os bichos iam economizar tanta energia que seriam necessários apenas 3 dias de trabalho por semana. Napoleão, por outro lado, argumentava de que a grande necessidade do momento era aumentar a produção de alimentos, e que morreriam de fome se perdessem o tempo com o moinho de vento. Os animais dividiram-se em 3 facções, que se aninhavam sobre os slogans: "Vote em Bola de Neve e na semana de 3 dias". E também: "Vote em Napoleão e na manjedoura cheia". Benjamin foi o único animal que não se aderiu a lado nenhum. Recusava-se a crer tanto em que havia fatura de alimento, como em que o moinho de vento economizaria trabalho. "Com moinho ou não moinho", dizia ele, "a vida prosseguirá como sempre fora, ou seja, mal". Além da disputa sobre o moinho de vento, havia o problema da defesa da granja. Eles sabiam que, embora os humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, poderiam com certeza fazer outra tentativa mais reforçada, para retomar a granja e restaurar Jones. Tinham as melhores razões para tentar, pois a notícia da derrota se espalhara pela região e tornara os animais das granjas vizinhas mais rebeldes do que nunca. Como sempre, Bola de Neve e Napoleão não estavam de acordo. Segundo Napoleão, o que os animais deveriam fazer é conseguir armas de fogo e instruir-se do seu emprego. Bola de Neve achava que devia enviar mais e mais pombos e provocar a rebelião entre os bichos das outras granjas. O primeiro argumentava que, se não fossem capazes de se defender, estavam destinados à submissão. O outro alegava que, fomentando revoluções em toda parte, não teriam necessidade de defender-se. Os animais ouviam Napoleão, depois Bola de Neve, e, no final, não chegavam à conclusão sobre quem tinha razão.
A verdade é que estavam sempre de acordo com aquele que falava no momento. Por fim, chegou o dia em que os planos de Bola de Neve finalmente ficaram prontos. Na reunião do domingo seguinte, deveria ser posta em votação a questão de começar ou não o trabalho no moinho de vento. Quando os animais se reuniam no grande celeiro, Bola de Neve levantou-se, embora fosse interrompido de vez em quando pelo balido das ovelhas. Expôs suas razões a favor da construção do moinho de vento. Depois, levantou-se Napoleão para rebater. Disse calmamente que um moinho de vento era uma tolice, que não aconselhava ninguém a votar a favor daquilo. Sentou-se de novo. Falaram durante 30 segundos. Se tanto, e parecia indiferente ao resultado. Ante isso, Bola de Neve pôs-se de pé outra vez, calou os gritos das ovelhas, que começava a balir de novo, e rompeu num candente apelo em favor do moinho de vento. Até então, os bichos estavam quase igualmente divididos em suas simpatias. Mas no instante de eloquência, Bola de Neve arrastou a todos, com sentenças ardentes. Pintou o quadro de como poderia ser a granja dos bichos quando o trabalho sórdido fosse sacudido entre os ombros de todos. Sua imaginação, e agora, além de moinhos de cereais e cortadores de nabos, a eletricidade, disse ele, poderia movimentar debulhadoras, arados, grades, rolos compressores, ceifeiras e atadeiras, além de fornecer a cada baia sua própria luz, água quente e fria e um aquecedor elétrico. Quando parou de falar, não havia dúvidas quanto ao resultado da votação. Porém, exatamente nesse momento, Napoleão levantou-se e, dando uma estranha olhadela de viés para a Bola de Neve, soltou um grunhido estridente que ninguém ouvira antes. Ouviu-se um ladrido terrível lá fora. Então, 9 cães, com coleiras banhadas com bronze, entraram latindo no celeiro. Jogaram-se sobre Bola de Neve, que saltou do lugar onde estava, mal a tempo de escapar aquelas presas. No instante, saiu porta fora com os cães em seu encalço. Espantados e aterrorizados demais para falar, os bichos amontoaram-se na porta para observar a caçada. Bola de Neve corria pelo campo em direção à estrada. Ele corria muito rápido, mas os cães logo se aproximavam. De repente, ele caiu, e pareceu que o apanhariam. Mas levantou-se outra vez e correu como um desesperado. Já os cães o alcançavam de novo. Um deles quase fechou as mandíbulas no rabicho de Bola de Neve, que o sacudiu bem na hora. Depois fez um esforço extremo e, ganhando algumas polegadas, enfiou-se por um buraco da sebe e sumiu. Calados e aterrados, os animais voltaram furtivamente para dentro do celeiro. Logo chegaram os cachorros, latindo. A princípio, ninguém pôde imaginar de onde tinham vindo. Aquelas criaturas eram aterrorizantes. Mas o mistério logo se esclarou. Eram os cachorrinhos que Napoleão havia tomado, as mães, e criado secretamente. Embora ainda não tivessem completado o crescimento, já eram os cães enormes e mal encarados como lobo. Permaneceram junto a Napoleão, e notou-se que sacudiu a cauda para ele, da mesma maneira como os outros cachorros costumavam fazer para Jones. Napoleão, com os cachorros, a segui-lo, subiu para o estrado, de onde o major fizera seu discurso. Anunciou que daquele momento em diante terminariam as reuniões do domingo de manhã. Eram desnecessárias, perdas de tempo. Para o futuro, todos os problemas relacionados com o funcionamento da granja serão resolvidos por uma comissão de porcos, que se reuniria em particular e depois comunicaria suas decisões aos demais. Os animais continuaram a reunir-se aos domingos para saudar a bandeira, cantar os bichos da Inglaterra e receber as ordens da semana. Não haveria debates. A despeito do estado de choque em que a expulsão de Bola de Neve os deixara, os bichos ficaram desalentados com aquela notícia. Vários teriam protestado
se conseguissem achar os argumentos. Até Sansão ficou um pouco perturbado. Murchou as orelhas, sacudiu o topete várias vezes e fez um esforço tremendo para pôr em ordem as ideias. Mas, no final, não conseguiu pensar em nada para dizer. Porém, alguns porcos tinham maior flexibilidade de raciocínio. 4 jovens porcos castrados, colocados na primeira fila, soltaram altos grinchos de protesto e levantaram-se falando a um só tempo. Mas os cachorros, junto de Napoleão, soltaram um rosnado fundo e ameaçador. E os porcos calaram-se, sentando-se de novo. Aí estondaram as ovelhas um formidável balido de 4 pernas bom, 4 pernas bom, 2 pernas ruim, que durou cerca de 1/4 de hora, acabando com qualquer hipótese de discussão. Mais tarde, Garganta foi mandado percorrer a grande para explicar a nova situação aos demais. Camaradas, tenho certeza de que cada animal compreende o sacrifício que o camarada Napoleão faça ao tomar sobre seus ombros mais este trabalho. Não penseis, camaradas, que a liderança seja um prazer. Pelo contrário, é uma enorme e pesada responsabilidade. Ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente de que todos os bichos são iguais. Feliz seria ele se pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade. Mas, às vezes, podereis tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Suponhamos que tivesseis decidido seguir Bola de Neve com suas miragens de moinho de vento. Logo, Bola de Neve, que como sabemos muito bem, não passava de um criminoso, ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo, disse alguém. Bravura não basta, disse Garganta. A lealdade e a obediência são muito mais importantes. E quanto à Batalha do Estábulo, acredito, tempo virá em que verificaremos que o papel de Bola de Neve foi um tanto exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina férrea. Esse é o lema para os dias que correm. Um passo em face e o inimigo estará sobre nós. Por certo, camaradas, não quereis que o Jones volte, hein? Mais uma vez, esse argumento era irrespondível. Sem dúvida alguma, os bichos não desejavam Jones de volta. E se a realização dos debates do domingo podiam ter essa consequência, que cessassem os debates. Sansão, que já tivera tempo de pensar, expressou o sentimento geral. Bem, se é o que diz o camarada Napoleão, deve estar certo. E daí por diante, adotou a máxima Napoleão tem sempre razão, acrescentando ao seu lema particular: trabalharei mais ainda. Já com um tempo melhor, iniciou-se a arada da primavera. O galpão em que Bola de Neve desenhara seus planos para o moinho de vento foi trancado, e os desenhos provavelmente apagados. Todos os domingos às 10 horas, os animais se reuniam-se no grande celeiro para receber as ordens da semana. A caveira do velho major, já sem carnes, fora desenterrado e colocado sobre um toco ao pé do mastro, junto à espingarda. Após o hasteamento da bandeira, os animais deviam desfilar reverentemente perante a caveira, antes de entrar no celeiro. Já não sentavam todos juntos, como antes. Napoleão, Garganta e outro porco chamado Mínimo, dono de notável talento para compor canções e poemas, aboletavam-se sobre a parte fronteira da plataforma. Os 9 cachorros em semicírculo ao redor deles e os outros porcos atrás. O restante dos animais ficava de frente para eles, no chão do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana num áspero estilo militar, e após cantarem uma única vez Bichos da Inglaterra, os animais dispersavam-se. No terceiro domingo após a expulsão de Bola de Neve, os bichos ficaram tão surpresos ao ouvirem Napoleão anunciar que o moinho de vento seria, afinal de contas, construído.
Não deu qualquer explicação sobre o motivo que o fizera mudar de ideia, apenas alertando os animais que essa tarefa extraordinária significaria trabalho muito duro, podendo até ser necessário reduzir as rações. Os planos, entretanto, haviam sido elaborados até o último detalhe. Uma comissão especial dos porcos trabalhara nelas durante as 3 últimas semanas. A construção do moinho de vento, com vários outros melhoramentos, deveria levar 2 anos. Naquela tarde, Garganta explicou aos outros bichos, em particular, que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento. Pelo contrário, ele é quem advogara a ideia desde o início, e o plano que Bola de Neve havia desenhado no assoalho no galpão das incubadoras fora, na realidade era roubado entre os papéis de Napoleão. O moinho de vento era, em verdade, criação do próprio Napoleão. Então, por que ele falou tanto contra o projeto? Disse alguém. Garganta olhou manhoso. Aí é que estava a esperteza do camarada Napoleão, disse. Ele fingira ser contra o moinho de vento apenas como manobra para livrar-se de Bola de Neve, que era um péssimo caráter e uma influência perniciosa. Agora que Bola de Neve saíra do caminho, o plano pode prosseguir sem sua interferência. Isso é uma coisa chamada tática. Repetiu inúmeras vezes. Tática, camaradas! Tática! Tática! Tática, camaradas! Saltando a roda e sacudindo o rabicho com um riso jovial. Os bichos não estavam muito certos do significado da palavra, mas Garganta falava tão persuasivamente e os 3 cachorros, que por coincidência estavam com ele, rosnavam tão ameaçadoramente que aceitaram a explicação sem mais perguntas. Capítulo 6. Durante o ano inteiro, os bichos trabalharam feito escravos, mas estavam felizes. Não mediam esforços ou sacrifícios, cientes de que tudo enquanto fizessem reverteria em benefícios deles próprios e dos de sua espécie, e não em proveito de um bando de preguiçosos aproveitadores seres humanos. Por toda a primavera e o verão, enfrentaram uma semana de 60 horas de trabalho, e em agosto Napoleão fez saber que haveria trabalho também nos domingos à tarde. Esse trabalho era estritamente voluntário. Porém, os bichos que não aceitassem teriam sua ração diminuída pela metade. Mesmo assim, ficou alguma coisa por fazer. A colheita foi pouco menor do que no ano anterior, e 2 lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível ará-las a tempo. Era muito fácil prever que o inverno seria bastante duro. A construção do moinho de vento apresentou dificuldades imprevistas. Havia na granja uma boa pedreira e grande quantidade de areia e cimento foram encontradas num depósito. Portanto, o material para a construção existia e estava à mão. O problema que os animais não conseguiram resolver de início foi o de quebrar as pedras no tamanho desejado. Não parecia haver outra maneira senão o de picaretas e alavancas, coisas que nenhum animal podia usar, porque não lhe era possível ficar de pé sobre 2 patas. Somente após semanas de trabalho em vão foi que ocorreu a alguém a ideia certa de aproveitar a gravidade. Pelo leito da pedreira jaziam seixos enormes,
demasiados grandes para serem usados como estavam. Os bichos amarravam as cordas em torno das pedras, e todos juntos, cavalos, vacas, ovelhas, todo animal que fosse capaz de segurar os cabos, até os porcos entravam no grupo, em certos momentos críticos. Arrastavam-nas com desesperadora lentidão, até o ponto mais elevado da pedreira, de cuja borda eram derrubadas, para se despedaçarem embaixo. O transporte das pedras, uma vez quebradas, era relativamente simples. Os cavalos carregavam-nas em suas costas. As ovelhas arrastavam blocos individuais. Até mesmo Maricota e Benjamin atrelaram-se a uma velha charrete e fizeram sua parte. No fim do verão, já haviam acumulado um bom estoque de pedras, e começou a construção, sob a direção dos porcos. Entretanto, o processo era demorado e laborioso. Frequentemente levava um dia inteiro para arrastar uma pedra das maiores até o topo da pedreira, e às vezes atirada pela borda, não quebrava. Nada teria feito sem Sansão, cuja força parecia igual a de todos os outros bichos juntos. Quando a pedra começava a deslizar e os animais gritavam de desespero ao se verem arrastados colina abaixo, era sempre Sansão que segurava os cabos e continha a pedra. Vê-lo na faína da subida, palmo a palmo, com a respiração acelerada, os costados molhados de suor e as pontas dos cascos cavados no solo, era coisa que enchia todos de admiração. Quitéria às vezes recomendava-lhe que tivesse cuidado e não se esforçasse demais, mas Sansão não lhe dava ouvidos. Seus dois lemas, "trabalharei mais ainda" e "Napoleão sempre tem razão", pareciam-lhe resolver todos os problemas. Pediu a um dos galos que o acordasse 3/4 de hora mais cedo, pela manhã, ao invés de meia hora, e nos momentos de folga, coisa que nos últimos tempos não se sucedia muito a miúde, ia sozinho à pedreira, juntava um monte de pedras britadas e puxava até o local do moinho de vento, sem a ajuda de ninguém. Os bichos não passaram muito mal aquele inverno. Malgrado a dureza do trabalho, se não dispunham de mais alimento do que no tempo de Jones, mas também não tinham menos. A vantagem de só terem a si mesmos para alimentar, sem os 5 esbanjadores seres humanos, era tão grande que compensava bem algumas faltas, e, sobre muitos aspectos, seus métodos eram bem mais eficientes e econômicos. Certas tarefas, como por exemplo a limpeza de ervas daninhas, podiam ser realizadas com uma perfeição impossível aos seres humanos. E, como nenhum animal roubava, não houve necessidade de separar as pastagens das terras aráveis, o que evitou o grande trabalho da construção de cercas e porteiras. Não obstante, à medida que o verão passava, começou a fazer sentir alguma escassez imprevista. Houve falta de óleo de parafina, de pregos, de corta, de biscoitos para os cachorros e de ferraduras para os cavalos. Coisas que não podiam ser fabricadas na granja. Mais tarde, faltaram também sementes de adubo artificial, além de vários tipos de ferramentas, e, finalmente, a maquinária para o moinho de vento. Como obter tudo isso? Ninguém conseguia imaginar. E, por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram e todas as coisas que eu sempre falo aqui. Sério, isso ajuda demais. E o que vocês acham que vai acontecer, hein? Vocês acham que Bola de Neve vai voltar? Vocês acham que Jones vai voltar? Vocês acham que o Moinho de Vento vai dar certo? Veja isso no próximo episódio da Revolução dos Bichos. Então agora eu gostaria de pedir para que vocês fossem lá no YouTube e lá na playlist e clicar lá no Se Liga na História. Então vocês vão ver todos os programas do Se Liga na História que saíram até hoje. Tem o Pequeno Príncipe, o Meu Pé de Laranja Lima, o Menino do Dedo Verde, a Ilha Perdida e agora a Revolução dos Bichos. Então, muito obrigado de novo. Então, tchau
E até o próximo programa.